Cancheiro. A apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras, está começando a 9ª edição do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba. Cancheiro, que é um programa destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. No programa de hoje, vamos falar sobre a semana agitada que teve o Brasil de Pelotas, com mudança de treinador. Também teremos uma entrevista exclusiva com Nilton Batista, executivo de futebol do São José, que briga justamente com o Brasil por uma vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso no FM 101.3, também no site guaiba.com.br e nos aplicativos de rádio, incluindo o aplicativo próprio da Rádio Guaíba. É claro que o programa também fica à disposição depois nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no YouTube. O Cancheiro que conta com a edição do Guilherme Silveira, lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral do Claudinei Girotti. Quando vi já era, passou o dia, perdi o trem, já era hora de me ligar. A gente começa o Cancheiro de hoje repercutindo a saída de Gilson Maciel do comando do Brasil de Pelotas. O Gilson foi demitido na última terça-feira após uma sequência de 5 jogos sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro. Gilson se manifestou nas suas redes sociais dizendo o seguinte: foi mais um capítulo bonito na minha história com o Grêmio Esportivo Brasil. Título em 2025, 2 finais disputadas, equipe no G4 do Campeonato Brasileiro da Série D durante toda a competição e líder da Copa FGF. O Brasil vai classificar, tenho convicção. Todos sabem do meu carinho pelo clube, por tudo que aqui vivi desde a década de 90. Neste meu retorno, pude sentir outra vez a força da torcida chavante, que esteve sempre ao meu lado. Eu saio com a consciência tranquila de que o melhor foi feito. Tem coisas que não controlamos. Foram 21 jogos com 9 vitórias, 8 empates e 4 reveses. Se mais não fiz, não foi por falta de vontade. Certeza de que logo o Brasil voltará ao lugar que merece. Muito obrigado, até breve. Um abraço, Gilson Maciel. Aí, a manifestação do Gilson que, como ele mesmo destacou, conquistou a Copa FGF em 2025 no comando do Chavante. Os membros do consórcio Chavante, Emerson Rosa e também o Fernando Ferreira, se pronunciaram nos canais oficiais do Brasil sobre a demissão do Gilson e também anunciaram o novo treinador. Vamos conferir. A gente gostaria aqui de publicamente, agradecer. Eu já fiz isso na parte da manhã, conversei com o Gilson, agradeci, esse trabalho que ele fez conosco. Nós quando entramos, entendíamos, que era importante a permanência dele e deixamos por mérito dele, por tudo aquilo que ele havia feito na Copinha, e nós entendíamos que era importante deixá-lo no cargo, e foi o que aconteceu. Nós tivemos um cara com muito comprometimento, e nós vimos ali até no início das nossas competições, o quanto o Gilson se dedicou, até esse momento. Então nós somos agradecidos por esse trabalho, Eu falei com ele hoje, existiu também um entendimento da parte dele, e claro que o resultado ele é muito importante, principalmente pelos nossos objetivos, e nós viemos aí de 5 jogos onde não atingimos
ainda, né, o nosso objetivo final, que é a nossa classificação aí na Série D, mesmo, né, estando ainda na zona de classificação, mas nós né, que teve uma queda muito grande do time nos últimos jogos, né? Então, pensando claramente nos nossos objetivos, nós entendemos que a melhor coisa nesse momento era a gente fazer essa troca, inclusive, né, até pelos objetivos que nós temos em mente aqui para esse ano. Então a nação Chavante quer saber quem vai ser o novo técnico do Brasil. Nosso novo treinador é o Laércio Aquino, é um treinador que esteve em Santa Catarina. Nós já estávamos monitorando ele, não só ele, né, mas como todos os treinadores que nós entendemos aí que estão no mercado. Tivemos uma boa conversa com ele, onde nós entendemos que nesse momento aí ele pode nos ajudar nessa caminhada, né? Um treinador aí que fez uma boa campanha em Santa Catarina, tem um perfil, né, de time competitivo, conhece também a Série D. Então nós entendimos que era o momento, né, de dar oportunidade para esse profissional, né, onde, como eu falei, entendemos que ele nesse momento pode ajudar o nosso Chavante. Tá aí o Emerson Rosa, ex-jogador, seleção brasileira, Grêmio, equipes do futebol europeu. Hoje é um dos membros do consórcio Chavante. Ele explicou os motivos da saída do Gilson e também anunciou Laércio Aquino, portanto, como novo treinador do Brasil de Pelotas. O Laércio Aquino que fez um bom trabalho no Camboriú, chegou à semifinal do último campeonato catarinense. Foi apresentado na quinta-feira no Bento Freitas e a gente acompanha um trecho da entrevista coletiva de apresentação do Laércio Aquino. Foi tudo muito rápido, né? Me ligaram na terça-feira, se eu não me engano, para quarta, muito, muito rápido. Fizemos uma mini entrevista ali, conversamos algumas coisas sobre futebol, enfim, sobre o que eu penso, e as coisas andou. Ficaram de dar um retorno e no mesmo dia mais tarde as coisas concretizou, as coisas aconteceu. Fiquei muito feliz ali de ter dado tudo certo, né? E as coisas ter encaminhado. Falou um pouquinho sobre essa conversa inicial, essa entrevista que foi feita contigo. Eu queria te perguntar o que foi apresentado pelos gestores do clube com relação a objetivos, principalmente para essa temporada. 2 competições em especial, te pergunto, tem a Copinha também, mas a Série D e depois a Série A2 do Campeonato Gaúcho. E o teu tempo de contrato também, até quando que tu assina esse vínculo? Boa tarde. O que foi uma conversa mais técnica, mais formal sobre alguns objetivos. Não chegamos a conversar até muito sobre isso, né? Falou das competições que nós teríamos. O objetivo é claro, né? Pelo tamanho da nossa equipe, pelo tamanho do clube, né? Buscar, sim, primeiramente essa classificação na Série D e depois, logo em seguida, pensar nesse acesso, né? E não podemos fugir da responsabilidade que nós temos, né, no segundo semestre, que é o acesso para voltar para a primeira do Gaúcho. Eu acho que eles não precisavam nem falar isso para mim, né? A partir do momento que eu assumo, essa responsabilidade é enorme, né? Tanto para mim, para minha comissão e atletas, sabendo que, vamos se dizer, é uma obrigação, né? Pelo tamanho que é o clube, né? Então não chegamos a conversar muito sobre isso ainda. Foi alguma conversa, volto a dizer, mais técnica, né? Mais formal ali sobre algumas coisas, pensamentos sobre o futebol, sobre o que a gente quer para um clube, né? Alguns objetivos. O que o torcedor vai ver do estilo de jogo do Laércio a partir de agora? Falou do tempo curto até mesmo para estar trabalhando, porque tem jogo meio de semana e final de semana, mas qual é o estilo de jogo, né, do Laércio? O que vai ser visto a partir de agora junto a este elenco daquilo que vai ser trabalhado a partir de agora? O estilo do Laércio, principalmente, é um time competitivo, um time muito intenso. Isso aí nós não vamos abrir mão. E um time corajoso, um time que joga, né?
Eu gosto de um time que gosta de jogar, de propor jogo, que cria bastante oportunidade de gol. Volto a dizer, um time corajoso para jogar, com movimentações, com um time organizado, um time equilibrado, eu acho que é fundamental, né? Mas eu não abro mão de um time intenso e competitivo. Na campanha do Campeonato Catarinense, lá no Camboriú, a gente percebeu que tu costumava usar 3 zagueiros lá no Santa Catarina, um time de bastante mobilidade na frente, sem um homem de referência. Te pergunto se essa é a tua preferência, de maneira geral, claro que é um contexto diferente, porque tu chega no meio de uma temporada agora aqui no Brasil, mas se é possível, pelo que tu já identificou de característica dos jogadores que o Brasil tem hoje, de replicar alguma coisa desse modelo que surpreendeu lá no Catarinense. Boa. Sim, eu já... com toda a humildade que eu posso falar aqui, eu gosto muito e conheço muito esse formato de jogo, né? Agora sim, é que eu falo, eu tenho 2 dias para tentar colocar na cabeça dos meus atletas, né? Eles entender, trocar essa ideia com eles também, né? Para eles comprar, para ter o feedback deles, se tem algum problema, em algum sentido, essa mudança, enfim. Mas é um modelo que eu gosto, é um modelo que eu já usei em algumas equipes, já fui campeão assim, né? Mas eu acho que o mais importante, eles têm um entendimento que nós parte de um princípio de um time competitivo, um time corajoso, um time que vai jogar independente da formação, independente do esquema tático que nós vamos usar. Até porque eu acho que a situação do esquema tático durante a partida ela se muda muito, né? Eu joguei muito lá no 3-5-2 e dentro da partida nós fazíamos um 3-2-5, enfim, nós fazíamos muitas variações, mas ali eu fiz uma pré-temporada, eu contratei os jogadores junto com o meu diretor de futebol, nós fomos atrás, nós tínhamos um banco de dados legal, enfim, aqui eu pego o clube andando, né? Então, não tem muito tempo, é mais ali no seu feedback, no seu olhar ali que você acaba vendo ali alguma situação ou outra, para poder tá fazendo, né? Laércio, justamente sobre essa questão de contratações. O Brasil era uma equipe que, com a antiga comissão técnica, ele vinha criando, mas não vinha tendo tranquilidade na hora da definição. O que acabou até surgindo informações, o próprio Gilson, após a saída, comentou que a SAF, comandada pelo Emerson, buscava até no mercado um jogador com um pouco mais de experiência para agregar isso para o elenco. Tu conversou alguma coisa com ele sobre contratações, alguma característica que tu já observou que falta nesse elenco do Brasil e que seria bom buscar no mercado? Temos que analisar bem, né? O grupo nesse momento não é um grupo enxuto, é um grupo que tem, se eu não me engano, 34 atletas, né? Temos que ver algumas situações de adaptação e ver quem o clube ali para poder estar trazendo também, porque não adianta nós ir atrás, né, e encher mais o grupo, enfim. Eu acho que vai precisar no setor ofensivo ali, eu vi que nós estamos carentes, né, tem 2 centroavantes e foi o que eu vi, e acho que, se eu não me engano, 3 a 4 extremos, né. Temos alguns meias que pode fazer ali também a parte da frente, mas enfim, características mesmo assim do que eu gosto, que é um segundo atacante de movimentação, sem ser extremos, até para o nosso plano de jogo, do que eu penso, né? Provavelmente vamos sim atrás de contratações, mas primeiro, nesse primeiro momento, eu acho que o mais importante é procurar soluções, que nem você falou, o time vinha criando, isso aí já é um bom começo, né? Se o time já está criando, já é importantíssimo. Agora temos que achar soluções para o jogador que está podendo concluir o gol, está fazendo os gols, né? Se o Zezinho não está conseguindo, vamos colocar o Pedrinho e vamos achar o cara que no momento está conseguindo empurrar essa bola para dentro, que tá querendo, né? Eu acho que é muito importante. Eu fui jogador ali, eu sei como é que é momento, é fase, né? Muitas das vezes ali o melhor que nós temos ali é o Zezinho, mas ele não está no momento bom. Então vamos dar oportunidade para quem está querendo, porque pode ser que ali aquele que está lá como terceira, quarta opção possa entrar e resolver pra gente, entendeu?
tá aí o Laércio Aquino, novo treinador do Brasil de Pelotas, na sua entrevista coletiva de apresentação no Bento Freitas. E o novo comandante já acompanhou das cabines de imprensa do Bento Freitas a vitória por 1-0 sobre o Bagé na última quarta-feira pela terceira rodada da fase classificatória da Copa FGF, Troféu Dunga. O Brasil, que tem utilizado um time alternativo na Copa FGF, venceu o Bagé com um gol do Gabriel Morbeck aos 15 minutos do primeiro tempo, que a gente ouve com a narração do Marcelinho Prestes, da Rádio Pelotense. Bola novamente para a equipe do Brasil. Fica com Alan, soltou para Baiano, lá pelo lado direito, saindo no campo defensivo. Perna direita na bola, tentou o passe, ultrapassou a linha que divide o gramado. Vai para o campo de ataque, a equipe do Brasil no talento de Guti. Guti vem com ela, soltou para Givigi. Givigi botou na frente pro Daniel Dias. Ainda o Daniel, drible bonito. Mais uma vez pro Morbeck, vai fazer o gol, bateu! Gol! Chavante Gabriel Morbeck, bela triangulação do Brasil, Daniel Dias achou Gabriel Morbeck, aí o centroavante guarda, aí o centroavante mata, aí o centroavante coloca no fundo da rede, derrubando já o barraco do goleiro Marcos. O Brasil quer o bicampeonato da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. O Brasil quer 100% de aproveitamento, quer manter esse novo trilho, esse novo caminho, agora com o técnico Laércio Aquino, que está de olho, sabe quem? Gabriel Morbeck. Aí, Marcelinho Prestes contando o gol da vitória do Brasil sobre o Bagé, gol marcado pelo Gabriel Morbeck. O Brasil que teve 2 jogadores expulsos, o Alan Gonçalves e o Yuri Tanque, ainda assim conseguiu segurar o resultado e manter o 100% de aproveitamento na Copa FGF. E o final do jogo foi marcado por confusão. O zagueiro Yuri Bigode, do Bagé, ex-Pelotas, provocou a torcida do Brasil. E aí um torcedor chavante invadiu o campo, tentou agredir o Yuri Bigode. Isso foi relatado em súmula pelo árbitro da partida, que escreveu o seguinte: após o término da partida, fui informado no vestiário pelos supervisores Carlos Malê e Leandro Costa que um torcedor do Brasil de Pelotas invadiu o campo de jogo e foi em direção ao atleta Yuri Rodrigues, número 3 da equipe do Grêmio Esportivo Bagé, dando início a um princípio de confusão entre jogadores. O referido torcedor foi detido pela segurança, sendo realizado o boletim de ocorrência em anexo. Informo que o fato não foi visto pela arbitragem por já nos encontrarmos no vestiário. Essas as palavras do Thiago Staduto, árbitro da partida. O Brasil, em nota oficial nas redes sociais, manifestou indignação com os acontecimentos e informou que identificou o torcedor, que foi detido e encaminhado às autoridades competentes. Esse torcedor era sócio do Brasil e a partir de agora está oficialmente proibido de adquirir ingressos para jogos e também acessar o Bento Freitas em partidas do Brasil. Clube que agora certamente vai ser julgado e pode ser punido por essa invasão de campo e essa tentativa de agressão de um torcedor seu. O Fernando Ferreira, que é um dos membros do consórcio Chavante, também se manifestou sobre o ocorrido. A TV oficial do Chavante, a gente ouve um trecho aqui no Cancheiro. Isso é inacreditável, né? É um negócio realmente bastante preocupante, esse tipo de recorrência. Que as pessoas precisam entender o seguinte, como é que funciona na prática, né? Isso não é uma coisa do Brasil, do Clube A, do Clube B, do Clube C, né? Essas coisas no dia de hoje elas são intoleráveis, né? Intoleráveis no futebol profissional, né? O que nós queremos? Nós queremos crescer e jogar divisões nacionais fortes contra clubes fortes, ou nós queremos ser punidos aí sem parar e sempre colocando em risco um trabalho que é feito por todo mundo para fazer com que o time seja grande? O que vai acontecer agora? Desde o começo, a federação vem sendo muito dura com tudo que aconteceu com o Brasil ao longo dos últimos tempos, de punições
não é nem de punições, de eventos recorrentes, né, envolvendo o Brasil, que não acontecem em outros locais. E aí eles estão, obviamente, resolvendo usar o Brasil como um exemplo. E essa é uma luta contra a qual a gente não pode lutar, gente. Essa é uma luta, quem tem o poder são as federações. As federações já nos puniram algumas vezes, são multas e multas aí que já beiram aí 100 mil reais, né? É muito dinheiro, um dinheiro desse que é pago por uma multa dessa é um dinheiro que não é investido no futebol, porque dinheiro não nasce em árvore nem se multiplica. Um dinheiro que sai por um lado não entra no outro. É simples. Ele não sai e depois, vamos pagar mais. Não sai. Esse dinheiro é tirado de algum lugar. E da onde ele sai? Do futebol, que é a maior parte do orçamento. Fernando, só uma pausa assim. O Brasil já pagou para a federação em torno de 100 mil reais de multa esse ano, é isso? As multas aí totais aí que a gente já incorreu já beira 100 mil reais, tá? Minha nossa. Então, o que acontece? Isso fruto dos acontecimentos do passado. E nós fomos alertados pela federação de uma maneira muito, 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 muito vigorosa de que nós teremos mais problemas. Nós temos passado isso para a nossa torcida, através dos nossos meios, fazendo campanha, fazendo mudança, investindo. Nós investimos um volume enorme de recursos aí para fazer adaptações no estádio por conta dessas questões de segurança. A federação nos obrigou a fazer um muro dividindo as torcidas lá, que só esse muro aí custou mais 50 mil reais, só um muro, tá? Então o que acontece? Brigada Militar, o reforço, o último jogo teve um aumento de custo enorme também por obrigação do quê? Tivemos que contratar muito segurança, mas muito mais do que seria o normal, e esse custo é pago pelo clube. Então, de novo, a conta total que a gente está tendo por conta de custos em geral está sim enorme. E por quê? Porque alguns poucos torcedores, pouquíssimos, têm esse tipo de comportamento. E me entristece muito ver que alguns outros torcedores ainda aplaudem isso. Porque o que nós precisamos mais aqui é que o torcedor do Brasil seja mais do que nunca chavante. E o que é ser chavante? Ser chavante é não permitir que isso aconteça. É ser o maior fiscal, porque às vezes se um segurança falha, esse é um outro assunto que eu quero tratar aqui, o nosso torcedor tem que ser o nosso fiscal. O fiscal chavante é o torcedor. Porque, repara, hoje, como é que está essa questão da legislação relacionada a isso? Né? Se o clube termina e solta só uma notinha dizendo eu não fiz nada, mas eu espero que na próxima... Isso além de não funcionar, isso é muito mal visto hoje. Porque quem comanda o futebol quer ver o seguinte, punições. Quem comanda o futebol hoje exige que o clube, por exemplo, ao identificar uma figura que faça o que foi feito ontem no estádio, o clube tem obrigação de identificar a pessoa e colocar ele na mão das autoridades para que se tomem as medidas legais cabíveis. E o clube tem obrigação de não permitir que essas pessoas voltem ao jogo de futebol. Isso é uma coisa que é lá da Inglaterra, de 30 anos atrás, é um padrão mundial. O torcedor que comete delitos no estádio, ele tem que ser impedido de voltar a assistir jogos no estádio. E essa é um atenuante que se usa para se evitar uma punição maior. Identificar o torcedor na hora. Eu acho que todo mundo viu já uma cena que foi muito conhecida no ano passado, porque ela foi filmada na hora, num jogo do Atlético Paranaense, em que um torcedor comete lá, joga alguma coisa no canto, a torcida voa em cima do cara, a torcida pega o cara, e sai com o cara lá e fala, ele aqui, não puna um clube, não tem nada a ver, é um caso isolado, é um maluco que decidiu fazer isso de conta própria, e é isso que nós precisamos ter aqui no Brasil. A gente não pode incentivar, sabe? Se o cara tem alguma coisa com o jogador, se o jogador é um provocador, ele conseguiu o que ele queria. Veja,
Se o jogador era provocador, ele conseguiu o que queria. Ele conseguiu prejudicar o Brasil através de uma pessoa que agiu de uma maneira totalmente inadequada. Então é o seguinte, se existe algum problema com um jogador que é provocador e tudo mais, resolvam isso de outra maneira, fora do estádio, mas nunca punindo o Brasil. O Brasil será punido. O Brasil será punido, tá? Porque foi para a súmula do árbitro. O árbitro ontem foi avisado do que aconteceu e disse que ia botar na súmula. E botou na súmula. Com, obviamente, atenuante do que foi feito, né? Isso tudo serve também para a gente sempre tomar as medidas, né? Quer dizer, a partir de um caso como esse, a gente não pode pegar um caso desse e simplesmente, tudo bem, resolveu aqui, pune o torcedor e está tudo resolvido. Não. A gente precisa rever processos, rever condutas, rever profissionais que a gente contrata, né? Nós estamos, nesse momento, revendo a empresa que nós contratamos para fazer esse tipo de serviço, que, no nosso entender, falhou, porque não é possível que uma pessoa sozinha consiga entrar no estádio. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Existe uma empresa contratada para isso, que recebe um volume de recursos muito substancial para fazer esse serviço, e isto não poderia ter acontecido, de maneira nenhuma. Não poderia ter acontecido. Não pode se permitir que isso aconteça. E o principal aqui é o seguinte, se isso acontece por, eventualmente, alguma coisa lá, o sujeito passa por uma... Também não dá para controlar tudo. Nós precisamos do nosso torcedor. Nós precisamos... Qual é o meu maior temor? Vamos lá. Eu não sei o que vai vir de punição para nós, tá? Nós vamos... Eu estaria aqui com o Emerson na federação dia 2, né? Nós vamos lá, vamos conversar com eles, vamos mostrar tudo que foi feito, todo o investimento que foi feito, todas as ações que têm sido feitas de conscientização do clube para evitar que isso volte a acontecer, né? Conversas como essa agora, outras campanhas utilizando jogadores. A gente precisa conscientizar o nosso torcedor precisa entender que isto está prejudicando o Brasil. E de que forma? Você veja, depois que sair a punição disso, porque vai ter aquele circo de horrores que a gente conhece. Vão mandar para julgamento, aí decide que absolve, depois não adianta nada que vem uma outra instância lá, e do nada, você sendo absolvido, ela vai lá e te pune, te dá uma paulada na cabeça, como foi aquela multa de 20% da arrecadação com o Internacional. Veja que o jogo mais importante do Brasil do ano, eles tomaram 20% do valor bruto, da arrecadação bruta do jogo. Olha que loucura. O Brasil, arrecadado 100, ele, além de pagar todos os custos com a operação, né, ele pagou 20% da arrecadação inteira de multa. Aí depois o seguinte, custos com segurança, com manutenção, não sei o quê, geração, a equipe de jogo, esses custos são altíssimos, pessoal. Quem quiser ver, os borderôs são públicos. Lá no site da federação tem, tá? A conta é enorme, toda assumida pelo Brasil. Tivemos que fazer investimentos em ajustes na estrutura do estádio para o jogo, tá? Por conta de receber lá a torcida do Internacional. E no final, o que sobrou para o Brasil foi quase nada. Da arrecadação com o Internacional, não sobrou quase nada para o Brasil. Que a gente pagou todo mundo, a empresa de segurança recebeu um valor enorme. Então é o seguinte, e no final das contas, isso tudo por quê? Isso tudo porque alguns pouquíssimos torcedores nossos, vejam que loucura, nossos, causaram esse tipo de situação. E qual é o meu maior medo agora? Nós vamos ser punidos, não sei ainda de que maneira, só que, até quando isso vai acontecer? Nós vamos ter jogo... os 2 jogos fora, depois a gente tem o jogo com o Farroupilha aqui, beleza. Aí eles vão provavelmente meter uma punição de grana de novo, vão meter punição de jogos, a gente já tem um mando de jogo perdido no estadual, tá? Já tem uma reversão de mando de campo no estadual, né? Ou seja, ao invés de a gente poder contar com a nossa torcida, a gente vai perder a receita e vamos ter que jogar na casa do adversário. Olha só, já tem isso, já está contratado, de punições anteriores. Agora vem mais uma.
E aí nós vamos jogar uma competição estadual, com rivalidade estadual. O que vai acontecer de novo? Porque ontem o argumento era o jogador provocador, que de fato é um provocador. Mas como é que a gente deveria tratar um provocador? Ignorar o cara. Ignorar um cara. O sujeito não tem nem que ser considerado. Né? Agora, o que nós fizemos? Nós caímos na provocação do jogador e punimos o próprio Brasil. Tá aí o Fernando Ferreira, membro do consórcio Chavante, que gere a SAF do Brasil de Pelotas, manifestando a sua indignação com o ocorrido e reiterando a importância dos torcedores do Brasil não invadirem o campo e muito menos agredir ou tentar agredir jogadores rivais. O Brasil que já teve punições em outros momentos e agora volta a correr o risco de sofrer uma punição. Também pela Copa FGF na quarta-feira, mas à tarde, o Guarani de Bagé ficou no empate em 0-0 com o Farroupilha no Estrela d'Alva em Bagé. O Guarani que teve oportunidade de marcar um gol em cobrança de pênalti, mas o Silas acabou desperdiçando. A cobrança foi defendida pelo goleiro Pedro do Farroupilha. O Guarani que vive uma crise muito grande, vem uma sequência de péssimos resultados, tanto na Série D do Campeonato Brasileiro quanto na Copa FGF. Para ter uma ideia, no último final de semana levou 4-0 para o Cascavel, em pleno Estrela d'Alva, pela Série D. E após esse jogo, teve confusão. O atacante Adiel do Guarani, inclusive, foi agredido por torcedores e depois disso acabou se desligando do clube. No grupo B da Copa FGF, após esses resultados da última quarta-feira, o Brasil é o líder isolado com 9 pontos, o Bagé é o segundo com 4. Esses dois times estariam se classificando nesse momento para as semifinais. Farroupilha é o terceiro com 2 e o Guarani conquistou apenas um pontinho até agora. No grupo A da Copa FGF estão Santa Cruz, Gramadense, Brasil de Farroupilha e Monson. Dessas 8 equipes que disputam a Copa FGF, 5 delas vão disputar a divisão de acesso, que começa no início de agosto. Então essa Copa FGF também serve para essas equipes como preparação para a divisão de acesso, que terá o seu congresso técnico sendo realizado na próxima terça-feira, dia 2 de junho, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, aqui em Porto Alegre. Saberemos, enfim, o formato de disputa da divisão de acesso, que reúne 16 clubes muito tradicionais do nosso estado do Rio Grande do Sul. Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Muito bem, o nosso contato agora é com Newton Batista, executivo de futebol do São José, que vive um momento decisivo na Série D do Campeonato Brasileiro, reta final da primeira fase. Tem jogo neste domingo contra o São Joséense do Passo da Areia. Tudo bem, Newton? Prazer falar contigo mais uma vez aqui na Rádio Guaíba. Tudo bem, Nicolas? Para mim é sempre um prazer estar falando contigo e com os ouvintes da Rádio Guaíba. O prazer é nosso. E o que dizer desse momento, Newton? Decisivo, reta final de fase classificatória na Série D e esse confronto importante com o São Joséense neste domingo no Passo da Areia. Na verdade a gente começou muito mal na competição, fizemos três primeiras partidas, a gente teve 3 derrotas, mesmo não fazendo maus jogos. Eu acho que só o primeiro jogo que a gente não jogou melhor que o nosso adversário, mas a bola não quis entrar e felizmente a gente teve 3 derrotas. Depois da chegada do professor Argel, deu uma revigorada no nosso grupo e a gente começou a fazer um campeonato diferente. Só que agora estamos pagando o preço dos 3 primeiros jogos que a gente não foi bem, né? Então, no domingo, agora às 19 horas, é um jogo decisivo para nós aqui no Passo da Areia. Precisamos da vitória e para nós nos manter vivos na competição.
Sim, tu falou sobre o início conturbado ali com o Gabardo Júnior ainda, mas importante frisar, né, Nilton? A saída do Gabardo passa pela proposta do Ipiranga, não foi decisão do próprio São José, né? Sim, sim, não. A saída do Gabardo, ele recebeu uma proposta financeiramente melhor para ele, e segundo ele, para a carreira dele também. Ele tinha um contrato com a multa, ele fez o pagamento da multa e a gente liberou ele. Mas nós não estávamos desempenhando um mau futebol com o Gabardo também. Só a bola não estava entrando. Infelizmente, as coisas não estavam dando certo. E agora nós temos aí 5 jogos, professor Argel, nós temos uma vitória e 4 empates. Mas precisamos vencer na competição, né? Senão vai ser fatal para nós. E sabemos da qualidade do nosso adversário, tá com, acho que, se eu não me engano, 5 pontos a mais do que nós. Mais uma vitória nossa aqui, a gente pode ficar 2 pontos deles e dependendo do resultado do Brasil de Pelotas, a gente pode até ultrapassar o Brasil, caso o Brasil não venha ter êxito na partida dele contra o Blumenau. E se tiver êxito, nós vamos para a última rodada, caso tenhamos uma vitória aqui no domingo, né, com chance também de buscar a classificação, porque nós ficamos com o Brasil de Pelotas e São Joséense ao nosso alcance. Qualquer tropeço deles de vitória nossa, a gente pode entrar na classificação até em terceiro lugar. Perfeito, Nilton. Eu queria só voltar um pouquinho e para falar sobre a chegada do Argel e a escolha pelo Argel, que trabalhou no São José 16 anos atrás, fez uma boa campanha naquela época e agora retornou no lugar do Gabardo Júnior. O que pesou para a escolha pelo Argel, Nilton? Na verdade, a escolha do Argel foi uma escolha pessoal do nosso presidente, Milton Machado. Claro que passou pelo nosso aval, ele nos consultou, a nós e os outros membros da diretoria, e a gente achou que no momento a gente precisava de um treinador com o perfil do Argel, porque o nosso grupo estava muito estagnado, muito, como é que eu vou te dizer assim, estava muito para baixo, o astral ficou muito para baixo devido aos resultados, não estava conseguindo ter resultados positivos, e isso aí tirou um pouco da confiança do pessoal. E nós sabíamos que a gente precisava de um treinador com perfil forte, que é o perfil do Argel, para chegar e dar um choque de realidade no nosso vestiário. E foi isso que aconteceu. O Argel é um treinador vencedor e tem know-how de ter trabalhado em grandes clubes, chegou com a sua experiência e os membros da sua comissão técnica e fez começou a fazer um trabalho aqui, conseguiu motivar os atletas novamente e conseguimos virar a chave na competição, né? Mas estamos precisando ainda de resultados positivos. Na verdade, nós tivemos uma vitória só, né? Mais uma vitória, se nós tivéssemos, nós já estávamos na zona de classificação. Sim, e o Argel, dentro do estilo dele que a gente conhece, né, Nilton, procurou num primeiro momento estancar a sangria, né? E o São José tem levado poucos gols. Agora me parece que falta o passo adiante. Eu até acompanhei o jogo contra o Marcílio Dias na última rodada e o São José criou bastante, mas está faltando fazer mais gols ainda, né? Na verdade, precisamos encontrar o equilíbrio, né? Nós estamos tomando poucos gols, mas também estamos fazendo poucos gols. E o professor Argel está tentando achar o equilíbrio dessa equipe. A equipe está com confiança, já readquiriu a confiança. Estamos trabalhando forte e temos tudo para tentar buscar a vitória no domingo aqui no Passo da Areia às 19 horas. Sabemos da qualidade do nosso adversário, mas também precisamos e vamos jogar, é o jogo da nossa vida, né? Eu tinha falado há um tempo atrás que nós tínhamos 5 decisões, já fizemos 3, temos mais 2. Então o jogo para nós é final de Copa do Mundo no domingo aqui no Passo da Areia. Uhum. Tu falou, Nilton, que a escolha pelo Argel passou pelo Milton, e queria aprofundar um pouco mais contigo essa questão do perfil dos treinadores do São José, porque alguns anos atrás tinha bem característico assim de apostar em treinadores jovens e com modelo de jogo mais propositivo. Eu lembro do Rafael Jaques, do Thiago Gomes, mas de uns anos para cá isso mudou um pouco, né? Teve o Rogério Zimmermann, agora o Argel. Por que teve essa mudança de filosofia no São José de uns tempos para cá? Não teve essa mudança de filosofia. Depois que do Rogério Zimmermann veio o Gabardo Júnior. Quando saiu o Gabardo Júnior, que ele recebeu uma proposta no ano passado, veio o Sandro Rezende, que era o treinador que foi campeão com a nossa categoria sub-20 aqui, campeão gaúcho. E depois do Sandro, voltou o Gabardo Júnior.
Então agora com a saída do Gabardo, que nós achamos que o perfil que nós necessitávamos para o momento era o perfil do Argel. Mas nos últimos 2 anos os treinadores do São José tinham esse perfil que tu falou, um perfil jovem e propositivo. Mas infelizmente no ano passado quase tivemos o acesso. Se o Gabardo não tivesse saído, eu tenho certeza que nós tínhamos acesso, porque a equipe estava bem azeitada, estava na mão dele bem azeitada. Depois não, com a chegada do Sandro não conseguimos os resultados esperados, mas esse ano fizemos um bom gauchão, até o jogo contra o Juventude, aquele jogo de 11 minutos de acréscimo, que até agora não desceu na goela de ninguém de nós aqui do São José, porque nós pedimos para alguns árbitros, ex-árbitros, cronometrar o segundo tempo do jogo e todo mundo chegou a 6, 7 minutos. Mas o seu Francisco Dias conseguiu botar 11 minutos, que o Juventude empatou o jogo com 9 de acréscimo e virou com 10 de 32. Então, aquele resultado lá que nós estávamos obtendo, nós estávamos ali garantindo Série D, Copa do Brasil e campeão gaúcho do interior, porque até aquele jogo nós era a 4ª melhor campanha. Então, nós fomos muito prejudicados, isso aí compromete o ano do São José, nós lambemos as feridas e começamos a Série D, tivemos que fazer algumas modificações, tinha alguns atletas que estavam terminando o contrato, a gente teve que substituir alguns atletas, chegaram outros, o Gabardo não conseguiu obter resultados positivos, mas estava entrosando o time, o Argel chegou, manteve os mesmos jogadores, é o mesmo grupo, não chegou um jogador novo com o Argel, e o Argel conseguiu dar uma revigorada na parte anímica do time, e o time conseguiu obter os resultados. Talvez não seja o suficiente se nós não ganhar domingo, né? Mas se nós ganhar domingo, pode ter certeza que nós vamos brigar muito forte por essa classificação. E algo que sempre se comenta quando se fala de São José e Passo da Areia é a questão do gramado sintético, né, Newton, que foi mudado no ano passado e agora está com uma qualidade bem boa. Isso já não serve mais de desculpa para os adversários, né? E acredito que para o próprio São José favorece ter um gramado dessa qualidade também, né? Hoje o nosso gramado é um dos melhores gramados do Brasil. Ele é igual ao gramado da Arena MRV. Temos certificado pela FIFA. Todas as equipes que jogam aqui só elogiam o gramado. Nós estamos até alugando ele, Grêmio Internacional Feminino e Internacional na categoria de base também, Sub-17. Está alocando. E a qualidade do gramado não é irretratável. O gramado tem uma qualidade muito boa e não serve de desculpa, como tu falou mesmo. Ele tem amortecedor, ele é uma qualidade muito boa e favorece aos times que vêm jogar aqui, que propõem jogo, e também favorece ao São José, né? Então, isso não é desculpa, nós temos que trabalhar, estamos trabalhando, buscando o equilíbrio para começar a fazer uma sequência de vitórias que pode nos levar à classificação e depois é outro campeonato, né? Depois é mata-mata, vira outro campeonato. E como o São José treina no próprio Passo da Areia e tem a base, são muitos treinos, muitos jogos, né, Newton? É preferível muitas vezes ter um gramado sintético dessa qualidade do que daqui a pouco uma grama natural, como as outras equipes do interior, em que fica mais difícil para manutenção à medida que os treinamentos acontecem no próprio estádio, né? Na verdade nós precisamos ter um CT, né, Nicolas? Como nós não temos um CT, todas as categorias sub-17, sub-20 profissional treinam no gramado sintético do Passo da Areia. Nós mantemos um controle de horas para não judiar do gramado e manter a manutenção, mas a manutenção também ela não é barata, viu? A manutenção porque essa cortiça aqui ela é importada, ela vem de Portugal e a gente tem que estar sempre colocando cortiça, porque o nosso estádio fica em cima de um lençol freático, porque então chuva ela mexe muito com a cortiça e a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção e repondo cortiça para que o gramado continue na qualidade que ele foi feito, né? Sim. E tu citou a base que treina e joga aí também no Passo da Areia, Newton. Como é que tu avalia esse momento da base do São José, que tem essa característica de ser clube formador e nos últimos anos a gente viu muitos atletas surgirem na base do São José e com aproveitamento também no time principal? Sim, nós temos o exemplo agora do René, né? René Souza, que está jogando a Série A do Brasileiro aí pelo Vitória da Bahia, fazendo gols, acho que é o segundo maior artilheiro do Brasil no ano, e é oriundo da nossa categoria de base aqui. Nossa categoria de base é uma categoria forte, agora está no mata-mata agora das quartas de finais do Gauchão, vai enfrentar o Ipiranga,
e quem passar desse confronto já está entre os 4 do estado e está classificado para a Copa Sul. Então eu vejo que a categoria de base de São José tem os investidores, junto com o clube que administra essas categorias. Eu acho que estamos no caminho certo, estamos produzindo atletas. Se tu vendo o Cuiabá, agora tem um atleta de 16 anos que ele é titular do Cuiabá jogando a Série B, Arthur Borges, o volante, e ele é oriundo da categoria de base de São José, que também o ano passado ele jogou aqui o ano todo, foi jogar a Copa Capital, onde se destacou e foi contratado pelo Cuiabá. A gente fez uma parceria, né, de um empréstimo com opção de compra, e ele está indo muito bem, e o Cuiabá deve fazer a opção de compra dele no final do ano agora. Eu até ia te perguntar sobre o René que tu citou, Newton. Como é que vocês acharam esse jogador? Porque ele não é gaúcho, né? E ele vem para o São José ainda jovem. Como é que foi essa captação do René? Na verdade, nós temos uma parceria com o empresário do René, o Fábio Vasalo, que ele trouxe para nós aqui o Everton Bala, Sim. que também depois a gente fez uma parceria com o Mirassol, ele foi vendido para a Bulgária. Ele era, na época que ele trouxe o Everton Bala para cá, ele tinha o Caio Vidal no Internacional. E aí ele trouxe o Everton Bala, a gente fez uma parceria, deu certo. Depois a gente me falou no René, a gente trouxe o René com um projeto de trabalhar ele, foi o que aconteceu. E ele também trouxe o Danielzinho, que está no Ipiranga agora, também é desse mesmo empresário. Eu até brinco com ele, olha, tu tem 100% de aproveitamento comigo. Então, ele tem um olho muito bom, ele é lá de Fortaleza, esse empresário. Temos uma parceria com ele, ainda ficamos agora, quando a gente liberou o René para Portuguesa, a gente ficou com uma parceria com o empresário nesse jogador, porque ele tem uma parceria nossa que não é de agora, né? É uma parceria de muitos anos aí. Então, ele é um cara que nos ajuda bastante, tá descobrindo os jogadores lá no Nordeste brasileiro e tá trazendo para cá, e até agora ele me trouxe 3, os 3 deram certo, né? Tomara que ele continue me ajudando dessa maneira. Tomara. E o René é interessante porque no São José ele jogava quase sempre como um ponta, mas que fazia muitos gols, só que agora no Vitória a gente tá vendo ele se destacar como centroavante mesmo, né, Newton? Ele jogava nas duas funções, né? Mas como ele era um jogador muito intenso, de uma intensidade muito grande, os treinadores preferiam usar ele na beirada, para ele poder ajudar na marcação, né? Na composição da parte defensiva. Mas ele sempre jogou nas duas funções, de centroavante e de beirada. Quando ele jogou na base aqui, ele era centroavante direto. Depois que ele veio profissional, que se adaptou jogando nas duas funções. Sim, se eu não estou enganado, o São José ele não lucrou diretamente com a negociação com a Portuguesa, né, Newton? Mas mantém um percentual do René para a negociação futura, é isso? Isso. Qual é esse negociação percentual? do René com a Portuguesa, o René, a gente liberou o René para a Portuguesa e ficou com percentual nos direitos federativos do empresário. Então nós temos um percentual que é 50% do que o empresário do René tem. Entendi. E até tem se discutido agora, né, se o Vitória vai exercer o direito de compra lá junto à Portuguesa. Porque tem uma cláusula que a Portuguesa fez no empréstimo do René, que caso alguma proposta do exterior chegue com o valor maior que foi fixado para a compra da Vitória da Bahia, o Vitória tem que cobrir a proposta. Caso não cubra a proposta, ele é vendido para o time do exterior e o Vitória fica com 20% de vitrine. Esse é o momento do que está acontecendo agora. Pelo que informações que eu vi de terceiros, parece que isso está acontecendo, né? Tem propostas chegando de clubes do exterior, e se o Vitória não fizer a opção de compra em breve, pode ser que esse jogador saia do país e o Vitória fique com 20% de vitrine. Perfeito. São José fica de olho então para ver se pinga alguma coisa também nos cofres do Zeca, né, Newton? Com certeza. Importante. Para não deixar passar, Newton, surgiu aí a especulação algum tempo atrás sobre a possibilidade do São José virar SAF. O que tem de concreto nisso, Newton? Olha, não tem nada de concreto, Nicolas. Não teve nem sondagem a respeito disso. Nada. Sondaram o São José, divulgaram na imprensa que o São José estava virando SAF, e agora o Caxias anunciou que virou SAF. Acho que estava especulando o clube errado na cidade errada, né? Mas eu não digo que um dia o São José não venha a ser uma SAF, porque eu acho que é um caminho de todos os clubes, mas no momento eu acho que as pessoas que divulgam essas informações na imprensa, eles deviam confirmar com o clube, ou ter
uma fonte confiável para poder divulgar a matéria, né? Porque nós tivemos que até que publicar uma nota desmentindo a informação que foi dada sem consentimento do clube, sem conversar com o clube, e depois nós questionamos o órgão de imprensa que deu essa notícia para nos dizer de onde foi a fonte, e nós não recebemos essa notícia até hoje. Então, especulação tem bastante, e eu acho que as pessoas que divulgam essas especulações deveriam se informar melhor, né? Ir atrás da notícia para ver se é ou não antes de publicar em redes sociais e em meios de comunicação. Tá certo. Para fechar, Newton, a gente acompanha aí o São José há bastante tempo e existe ainda uma dificuldade de atrair público, né, para os jogos do Paço da Areia. Como é que tem sido esse trabalho de vocês para buscar, né, mesmo no torcedor da dupla Grenal, que tem o São José como segundo time, que tem essa simpatia, para também ter um público maior no Paço da Areia? Na verdade, a Kelly faz um trabalho muito bom nessa função, na nossa assessoria de imprensa, tentando fidelizar o nosso torcedor, fidelizar o torcedor do bairro, porque é complicado, a gente está no meio de 2 gigantes aí, né, campeões mundiais, que é Grêmio e Inter. Então, nós estamos tentando fidelizar o nosso torcedor, é difícil, a gente faz promoção, a gente tenta fazer um ingresso o mais acessível possível para trazer o público, mas é difícil. Os horários dos jogos também que a CBF marca também, né? Pô, inverno no Rio Grande do Sul, 19 horas, 18 horas, é complicado com esse frio tirar o pessoal de casa, então a dificuldade é grande, mas nós estamos aí trabalhando e tentando fidelizar o nosso público. Até, por sinal, vou aproveitar o espaço para chamar o torcedor do São José, o simpatizante do São José, o clube do bairro, o pessoal do bairro para vir no Paço da Areia domingo às 19 horas, que esse jogo é um jogo, como eu te falei, final de Copa do Mundo para nós precisamos muito do apoio do nosso torcedor, que apesar de não ser um grande número, ele nos apoia muito, vem, nos ajuda, faz o barulho e torce por o clube do primeiro ao último minuto. Newton Batista, executivo de futebol do São José, obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Guaíba e boa sequência de trabalho por aí, Newton. Muito obrigado, Nicolas. É sempre um prazer para mim estar falando contigo e com os ouvintes da Rádio Guaíba. Tá aí, Newton Batista, executivo de futebol do São José, conversando conosco aqui no cancheiro da Rádio Guaíba. O Newton falou sobre o Caxias se transformar em SAF. Está no processo, né? Ainda não tem nenhum investidor definido, nada concretizado, mas o Caxias passa pelo processo burocrático para poder se tornar SAF. A gente traz aqui a nota divulgada pelo Caxias na última quarta-feira. A Ser Caxias informa ao seu conselho, torcedores, associados e comunidade que, dando sequência aos encaminhamentos aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2024, iniciou oficialmente o processo de estruturação da futura SAF do clube. Para essa etapa, foi contratada uma empresa especializada que será responsável pela condução técnica e jurídica da constituição da SAF. O clube esclarece que este movimento, neste momento, não está vinculado a qualquer investidor específico, tendo como objetivo principal preparar a instituição para os próximos passos estratégicos de modernização, governança e fortalecimento estrutural. A direção agradece o apoio e a confiança de todos os conselheiros, associados e torcedores neste importante momento da história grenal. Tá aí a nota oficial do Caxias, que passa por esse processo, mas ainda não tem um investidor definido para se transformar em SAF. E assim encerramos mais uma edição, a 9ª do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba. Agradecendo a tua audiência, lembrando que o programa fica à disposição no Spotify, no Deezer, no YouTube, para conferir a qualquer momento. Retornamos no próximo final de semana com muito mais conteúdo sobre o futebol do interior gaúcho aqui na Rádio Guaíba. Até lá, um abraço! Você ouviu Cancheiro.